Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Eric. Vamos começar um novo episódio onde a gente vai entender tudo relacionado com o código do Midnight Examples. No episódio anterior, a gente viu como instalar e correr o código. Agora, nesse episódio, a gente vai entender todo relacionado com o código em si, os API, as instâncias e tudo mais. A gente vai estruturar esse episódio em quatro tópicos. O primeiro vai estar relacionado com a arquitetura do repositório. O segundo tópico, a gente vai falar em relação ao compiler e como esse aqui vai estar estruturado dentro do repositório. O tópico número 3, a gente vai entender um dos exemplos que está dentro dos Midnight Examples, que é o counter. É um exemplo básico, mas vai servir para a gente ter a ideia geral de como a gente corre um contrato em Midnight. E por último, o ponto número 4, a gente vai ver um exemplo um pouco mais complexo, que é um bulletin board, e a gente vai ir um pouco mais de cheio em entender os APIs. Em relação à documentação, vocês vão ter como achar ela em esses três links. Um é relacionado com os docs, o outro é o código e o terceiro são os vídeos em YouTube. Os docs, a gente vai visitar esse link, se a gente entrar, vocês vão ter como chegar nessa página, onde vocês aqui embaixo vão ter os Midnight Examples. Esse Build and Run foi o tópico relacionado com o episódio número 1, e esse Understand the Code é o tópico desse segundo episódio, né? E aqui vocês vão conseguir ver aqui os links de todos os materiais e a documentação necessária para entender esse tópico. Em relação ao código, a gente criou um repositório Midnight. Ele está dentro da organização Mesh no GitHub. Então, se a gente entrar aqui no repositório da organização Mesh, a gente tem um repositório Midnight. E aqui dentro tem uma pasta Examples. E se vocês forem aqui no Midnight Example 0.20, aqui vai ter toda a documentação e o código desse material. Ok, então nesse primeiro tópico relacionado com a arquitetura do repositório, a gente vai entender algumas tecnologias ou bibliotecas que a gente vai precisar. Uma delas é a tecnologia de monorepo e workspaces. Então a gente vai ir um pouco de fundo e a gente vai dar uma pequena introdução dessa tecnologia caso vocês não tenham escutado. E a gente vai fornecer alguns links caso vocês precisem ir um pouco mais no fundo. Uma segunda tecnologia que a gente vai ver é o Turbo Repo. E ele é muito importante na hora de automatizar as coisas dentro de um monorepo. Um terceiro ponto vai ser em relação aos packages que o Midnight fornece para nós na hora de fazer nossos smart contracts. E aqui a gente vai ver um negócio de APIs e como se comunicar com aqueles APIs. Outra tecnologia importante é o RxJS. É uma biblioteca de TypeScript ou JavaScript para a gente ter como interatuar com componentes reativos, é dizer, em real time, né? E a gente está usando essa tecnologia porque os packages de Midnight usam RxJS. Então, para ter compatibilidade, a gente vai usar a mesma tecnologia na hora de escrever JavaScript ou TypeScript. Outra tecnologia importante que a gente vai entender e a gente vai usar são test containers. Basicamente, uma biblioteca para a gente ter como inicializar os containers dentro de Docker usando JavaScript ou TypeScript. Ok, então agora vamos entender que são monorepos, que são workspaces, para que a gente vai usar essa tecnologia dentro do repositório para os examples de Midnight. Aqui eu estou fornecendo uma foto do jeito que está o repositório de Midnight. Então, se a gente visualiza, a gente tem um package JSON e temos pastas, certo? Dentro desse package JSON, a gente tem uma definição que são workspaces.
Aqui dentro é onde a gente vai definir quais são nossos workspaces. Nesse caso, a gente tem 4. Um deles é Compact, outro Examples, outro Examples Counter e outro Examples Bulletin Board. Se a gente for ver aqui na esquerda, a gente tem aquelas pastas também. Então, uma é Compact, que seria esse Compact. Outros são os Examples. E dentro deles temos o Counter, que temos aqui. E temos o Bulletin Board, que temos aqui. Então, desse jeito, a gente definiu nossos workspaces, que são esses aqui. Então, agora a pergunta seria, para que a gente precisa aqueles workspaces? Então, esse é um ponto bem interessante e eu vou explicar desse jeito aqui. Ó. A gente tem, dentro da pasta de Bulletin Board e dentro do Counter, outras pastas. E cada um deles representa um package diferente. Que quero falar com package? Que cada um tem um package JSON. Né? Cada um deles. Dentro do Counter, mesma coisa. A gente tem uma pasta de contract e dentro dele temos um package JSON. E Counter CLI, outro package JSON. Então, no final, o que acontece? Cada um deles acaba sendo um projeto e tem uma finalidade diferente. E o grande benefício dos workspaces é que as bibliotecas declaradas dentro do API podem ser chamadas dentro de outros workspaces sem precisar estar em NPM. Então, normalmente, o que acontece? Se você escreve um código em API, você vai subir essa biblioteca a NPM. E após ter esse código no NPM, em outro projeto, vamos por aqui, Bulletin Board UI, dentro desse package JSON, aqui dentro você instalaria essa biblioteca de NPM. Então, o benefício de workspaces é que você não precisa fazer esse NPM. Você automaticamente chama dentro desse package JSON as bibliotecas do API. Então agora vamos entender a tecnologia de TurboRepo. TurboRepo é uma tecnologia que trabalha em conjunto muito bem com workspaces e a principal função é para automatizar processos de instalação, por exemplo, né? Então, eu tomei uma foto do repositório e a gente vê que tem uma pasta turbo.json. Essa turbo.json serve para configurar o procedimento, o workflow que o TurboRepo vai usar na hora da automatização da instalação. Então, dentro da configuração, a gente pode ver que estamos tomando em consideração 3 comandos. Tem o type check, o compact, o build. A gente vai prestar atenção nesses dois aqui, compact e build. Se a gente ver dentro deles, temos um depends on, que basicamente fala o que eu preciso instalar antes de proceder com a instalação do build. Mesma coisa com compact, né? Temos um depends on. Então, o compact só depende de um build py. Esse comando aqui significa buildear todas as dependências do compact antes de buildear esse comando compact. E no caso de build, a gente depende de type check, que seria esse comando aqui. A gente depende de compact, tem que instalar esse aqui. E após ter instalado esses dois, a gente procede com instalar as dependências e após instalar esse comando build, né? Então, para entender melhor esse processo, vamos visualizar um dos workspaces, como que está sendo configurado e como que o workflow acontece nesse caso, né? Então, por exemplo, vamos entrar aqui num projeto e vamos visualizar o package JSON. Nesse package JSON, a gente vai visualizar scripts que tiver dentro e vamos visualizar esses três, né? O compact, o build e o type check, que são aqueles que estão aqui em TurboJSON. Temos no pipeline, temos o type check, o compact e o build.
Assim como a gente definiu e a gente visualizou antes, o processo acontece do seguinte jeito. Primeiro se executa compact, seguindo aqui o depends on. Depois se executa type check. E depois se executa um build, né? Todo configurado com esses depends on. Então, se a gente entrar nesse projeto aqui, o que acontece? Aqui temos o package.json e dentro do package.json a gente visualiza scripts e a gente visualiza os dependencies, certo? Então, primeira coisa que se executa é o comando compact, mas antes se tem que executar as dependências. Então, esse projeto aqui depende dos workspaces, o Bulletin Board API e do Bulletin Board Contract. Portanto, antes de buildear esse projeto desse package.json, primeiro vai ter que ser construído, buildeado, os projetos Bulletin Board API e Bulletin Board Contract. Dentro de um projeto, se for a hora de buildear aquele projeto seguindo o Turbo.json, vai acontecer esse fluxo aqui. Primeiro, se vai executar compact. Vamos a coger esse comando. Uma vez buildeado compact, se vai coger o comando TypeScript. E após ter executado o comando TypeScript, se finaliza com o build. Então, desse jeito se faz o workflow, utilizando Turbo Repo. Então agora vamos entender tudo relacionado com as bibliotecas disponíveis em Midnight. Para isso, a gente instala elas no root do repositório no package.json. Vocês veem aqui em dependências, tem todas as bibliotecas disponíveis. São várias. E a gente vai entender em detalhe cada uma delas depois, quando a gente analisar os códigos. Mas primeiro, vamos entender a arquitetura geral de como se desenvolve uma aplicação em Midnight. Para isso, vamos focar aqui no meio, que seria a nossa aplicação. Vamos entender como se fosse o coração da aplicação. Aqui na direita é onde estão as nossas instâncias. A gente vai ver um pouco mais em detalhe elas no futuro, mas só para vocês entenderem a estrutura. Aqui na esquerda, na parte de embaixo, está o compiler. A gente vai ver isso também um pouco mais na frente. E onde que moram as APIs do Midnight? Onde que a gente escreve elas? Em esse código aqui. Então é como seria o código da nossa aplicação. Então a gente escreve aqui o código usando as APIs aqui acima para nos comunicar com as diferentes códigos ou instâncias e poder desenvolver nossa aplicação. Agora vamos entender outra tecnologia que a gente vai usar. Vocês vão ver bastante no código, que são test containers. Então, o que são esses test containers? Onde que a gente usa ele no nosso código? Então, a gente volta aqui na ideia da arquitetura de uma aplicação. Eu estava falando para vocês que a gente tem instâncias que a gente precisa para testar ou para ter uma aplicação em Midnight. Agora, a gente vai usar TypeScript ou JavaScript para escrever nosso código, integrar os APIs, integrar o output do compiler. Mas como que a gente integra tudo isso com estas instâncias? Para isso, a gente vai usar o test containers. Se a gente vai na documentação, eu estou fornecendo para vocês um link para vocês terem a informação e poderem estudar mais a detalhe em relação a essa tecnologia. Mas se a gente clicar nesse link, a gente entra nessa web do test containers e basicamente aqui explica para que serve, mas em termos gerais a gente pode definir ela como ter um jeito de integrar essas instâncias dentro do nosso código de TypeScript. Então, quando a gente testa elas, test containers faz spin-up dessas instâncias, a gente executa, testa o código e depois ela finaliza as instâncias. Então, é um jeito bem simples que não requer pré-configuração daquelas instâncias e a gente simplesmente corre elas como dockers. Então, isso facilita muito no developer experience e na velocidade no teste do código.
Outra tecnologia que a gente vai aprender e a gente vai usar bastante nos nossos códigos é RxJS. Essa tecnologia é basicamente um mecanismo de escrever código em TypeScript que é reativo. Agora, por que a gente precisa escrever código reativo? Eh, o principal motivo é porque o indexador de Midnight fornece observables, né? Oferece informação reativa. Então a gente precisa escrever código que alavanque esse feature do indexador, né? Então é por esse motivo que a gente vai utilizar essa tecnologia do indexer. Agora, vou dar só uma pequena introdução a que coisa é essa tecnologia, mas se querem ir mais, aprofundar mais no tema, na documentação, eu deixei um link da página web principal do RxJS. Se a gente clicar aqui, a gente entra na documentação do RxJS e aqui vão ter temas importantes, né, que a gente vai ver que são observables, observers, operators, subjects. A gente vai ir entrando mais em detalhe em cada um deles assim que a gente for ver o código. Mas caso vocês queiram dar uma pesquisada, olhar um pouco mais em relação à tecnologia, eu deixo o link aí à disposição na documentação. Tá? Mas aqui vamos a dar uma ideia geral daquela tecnologia. RxJS basicamente conecta um observable com um observer, que seria quem escuta as informações que chegam. Nessa nuvem aqui que representa informação assíncrona chegando, basicamente quem vai alimentar aqui é o indexador. O indexador vai ficar mandando informações da blockchain de Midnight em relação a contratos que a gente vai definir para o indexador. Essa informação que chega fica a entidade no RxJS que fica emitindo esses valores é um observable. A gente vai ter como configurar ele de diferentes jeitos, mas no final é um observer que se subscreve nesse observable e a gente pode escrever operators para definir que a gente faz, que a gente executa uma vez que a gente recebe essa informação. Ok, então com isso a gente aprendeu quais vão ser as ferramentas que a gente vai precisar usar na hora de escrever nossos contratos em Midnight e coger nossas instâncias. Agora vamos nos focar no compiler. Recapitulando, a gente já aprendeu a como buildear o projeto e como a gente configura o compiler usando um environment variable, certo? Então agora vamos entrar um pouco mais de cheio e ver onde colocar esse compiler dentro do repositório template que a gente vai usar quando a gente desenvolver contratos em Midnight. Para isso, a gente primeiro vamos a ver o Workspace Package, onde que ele está, e de aí vamos a dar uma olhada na configuração do compiler dentro do repositório. Ok, então agora vamos entrar um pouco mais já com códigos, certo? E algumas configurações. A gente vai ir com calma, mas qualquer coisa vocês podem rever os capítulos, dar uma volta para trás em YouTube e rever alguns tópicos que eu for comentando aqui. Então, o repositório no geral, como a gente já viu, estamos usando o Workspace, o repo. Então, cada projeto vai ser um workspace. No caso do compiler, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter um workspace para o compiler. Nesse caso, a gente tem o folder compact e dentro dele temos um package.json. E esse folder está configurado como um workspace. O nome do projeto é Midnight Network Compact. Tá? Agora, um dos comandos é o bin. O bin, que ele faz quando se coloca no package.json? Ele fala para Node que o que tiver aqui dentro, nesse caso run compact C,
vai ser um executável que vocês vão ter como correr em outros workspaces que definir esse workspace como dependência. E a gente vai ver depois esses outros workspaces que colocam como dependência esse pacote aqui, esse workspace, que é o compact. Ok, então agora vamos ver o código do compiler para ter aquele executável run compact. Aqui dentro temos muito boilerplate de código, mas basicamente tudo esse código pode ser resumido em duas linhas. A primeira, a gente tem que definir qual é o nosso compact path. No primeiro episódio a gente viu que é necessário o sistema saber onde que está o compiler, onde que está o executável instalado. Então, essa parte do código aqui define onde que está esse compiler, né? Então, basicamente, a gente passa essa informação e a gente define essas variáveis, falando, ok, nosso compiler está naquele endereço. Depois, a gente cria um child process com um comando daquele compiler. Então, desse jeito, no package.json, quando a gente executar esse bin, a gente vai ter como executar nosso compiler, definido no código aqui, e a gente vai fazer esse comando run compact acessível por outros workspaces, sendo que a gente está correndo ele como bin, e outros workspaces dependem dele. Por exemplo, se a gente entrar em contract e vamos a poner package.json, esse workspace depende do compact. Portanto, ele pode utilizar esse comando dentro dos scripts. Ok, então agora, tudo que a gente viu até agora foi basicamente introdução a bibliotecas que a gente vai precisar para desenvolver código, como configurar nosso compiler para compilar o código de compact. Então agora estamos prontos para usar todas essas ferramentas que a gente aprendeu e começar a executar um exemplo, um contrato em Midnight. Então a gente vai começar com o contrato que a gente chama de counter. É o contrato mais simples que a gente pode inicializar. A gente vai aprender algumas coisas com ele, tem outras que esse exemplo não tem e a gente vai ver no próximo, que é o bulletin board, mas vai servir como ponto de partida e vamos a entender conceitos como o contrato, que a gente vai criar ele usando uma tecnologia, um compiler que se chama Compact. A gente vai entender que coisas são oracles. Porém, ainda esse contrato não usa os oracles em 100%, mas a gente vai definir e entender que coisas são eles. A gente vai ver como usar os APIs, que a gente viu que tem Midnight para criar nossos exemplos. E finalmente a gente vai entender e a gente vai desenvolver uma TUI. Que coisa é uma TUI? É uma interface de texto, né? Não acaba sendo de UI, mas acaba sendo de texto, para poder executar nossos contratos. Então agora a gente vai entrar em detalhes em cada um deles e a gente vai começar com entendendo o contrato em Compact. Ok, então agora vamos entrar de cheio a entender que coisa é Compact. A gente já falou de compiler, como configurar o compiler, de Compact, mas a gente nunca entrou em detalhe que coisa é Compact, certo? Então Compact pode ser considerado, é considerado um DSL, Domain Specific Language. Que quer dizer? A gente escreve uma lógica em Compact para ter algum código após a compilação em TypeScript. Então, para isso que a gente usa Compact. Vamos ver na prática como isso acontece.
Si a gente for abrir nosso repositório de Midnight, a gente já está conhecendo um pouco mais a estrutura. A gente vai ter os examples e temos aqueles dois que a gente falou, bulletin board e o counter. A gente vai ver agora o counter example, certo? Dentro temos duas pastas, counter e counter CLI. Esse daqui a gente vai ver depois, que estão os APIs, e nesse primeiro é onde a gente define o nosso contrato e os oracles. Então, se a gente entrar naquela pasta, dentro de source, aqui que a gente vai ver todo o código. Pouco a pouco a gente vai ir vendo em detalhe o que tem em cada uma dessas pastas aqui, desses folders, mas a gente vai começar a entender como se escreve código na linguagem Compact. Para começar, um file que tem linguagem Compact tem uma extensão .compact. Então, se a gente entrar, aqui que a gente vai visualizar o contrato escrito em Compact para o example counter. Antes de entender aqui o código, vamos, uma ferramenta que vai ser nosso melhor amigo na hora de procurar documentação é fornecida na documentação de Midnight. Então, se a gente entrar nos docs de Midnight, dentro de Reference Documentation, aqui a gente vai ter documentação relacionada ao API e documentação relacionada ao Compact Language. Então aqui dentro que a gente vai ter toda a documentação necessária para escrever contratos em Compact. Então a gente vai ir escrevendo e na dúvida, porque aqui eu estou aprendendo junto com vocês, vamos referenciar o que estamos escrevendo com a documentação de Midnight e em caso de erros ou dúvidas, a gente vai ter como ter alguma referência. Outro ponto importante, a linguagem fica mudando o tempo todo, né? Então é sempre importante olhar a documentação atualizada para ter certeza que a gente está no caminho certo. Ok, então agora vamos entender o código de Compact que a gente precisa na hora de escrever um smart contract. Então, vamos lá fazer um desenho para a gente entender a arquitetura do programa que a gente quer fazer. No caso do contrato counter, basicamente a gente tem um contador que vai inicializar com o valor de 0 e a gente vai desenhar ações, que no caso de Compact a gente vai ver que a gente faz isso por meio de circuitos. A gente vai executar uma ação onde a gente vai incrementar o valor de counter em 0. Então, após executar essa ação, a gente incrementa um valor, portanto, o valor de 0, do counter de 0, que tem valor 0, passa para 1. Se eu executar novamente uma ação, a gente vai incrementar novamente mais um valor, e esse valor passa para 2. Então, basicamente, isso que a gente está querendo fazer. Então, vamos lá no contrato. O counter, a variável, a gente define com ledger. Então a gente tem aqui o comando export ledger. Isso serve para exportar essa variável. E a gente vai definir um valor, um nome para aquela variável. A gente vai chamar round. E vai ser do tipo counter. Agora, como eu sei o que valores botar aqui? De aí a gente vai usar a documentação que eu tinha falado para vocês. Então se a gente for na documentação de Midnight, dentro de Compact Language, aqui dentro vai estar toda a documentação que a gente precisa. No caso agora, vamos olhar Ledger Data Types. Então aqui dentro vai ter todos os tipos dos valores de Ledger. Porque Ledger, novamente, a gente está definindo a variável que vai ficar armazenada na blockchain, a Ledger. Então vamos olhar que tipos de variáveis tem. Tem kernel, tem cell, tem counter,
tem set, tem map, tem list, tem Merkle tree, e tem historic Merkle tree, e só isso, né? Bom, na verdade é bastante coisa, e para cada um desses tipos, por exemplo, em kernel, a gente tem métodos. Tem método checkpoint, tem método claim, tudo dentro do kernel. Então, no caso agora, a gente está vendo o tipo da ledger counter. Então, a gente vai procurar o counter. Aqui estamos no counter. E aquele tipo tem diferentes métodos. A gente tem para decrementar, incrementar, less than, read, reset to default. No caso, a gente está querendo incrementar mais um. Então a gente vai usar esse método. Então agora a gente já aprendeu o que fazer para a gente conseguir o que a gente quer na arquitetura do exemplo que eu falei para vocês. A gente quer um counter, onde a gente vai usar o método de increment. Então voltando para o código, a gente vai definir uma variável com tipo counter, que vai ser uma ledger. Portanto, estamos no public state. E a gente vai executar uma ação. Eu tinha falado para vocês que isso se faz por meio de um circuito. Então a gente vai declarar um circuito, a gente bota export circuit increment. A gente vai chamar nossa função de increment. Quando você se declara um circuito, é muito parecido a TypeScript. Se define aqui o output. Nesse caso, isso significa que não vamos ter nenhum output. E dentro da função, o que a gente vai executar é o round, que é a variável que a gente definiu aqui acima, ponto, a gente vai executar um método, nesse caso increment 1. Então, cada vez que a gente for executar esse circuito, a gente vai incrementar em 1 o valor desse round. Agora, uma pergunta válida. Quanto que é o valor do round quando a gente inicializa o contrato? Para isso, todos esses tipos, eles têm um valor default. Caso vocês não falarem por contrato quanto que vocês querem que seja o primeiro valor. Todos eles têm um valor default, caso você não especifique. Tá. Então agora, vamos entender estas duas linhas aqui acima. Essa segunda é o Compact Standard Library. O pessoal de Midnight fornece já uma biblioteca com algumas funções, vamos chamar boilerplate ou abstractas, que nos ajudam a fazer executar nosso código de um jeito muito mais fácil. E aqui acima a gente define qual é a versão da linguagem de Compact que a gente vai usar. Nesse caso, 0.14. Ok, agora vamos entender como que a gente executa um contrato. Eu tinha falado para vocês que um compact é um DCL, ele compila. Então, como que eu compilo esse programa? No final, esse aqui é meu contrato, meu smart contract, escrito em compact. Agora, eu quero ver o output em TypeScript ou alguns ou os outros outputs que esse compilador possa oferecer. Então vamos dar uma olhada aqui. No File Managed, a gente vai achar 4 arquivos. Esses arquivos são o output do compiler após a compilação. Então, se vocês... Vamos estudar aqui cada um deles nesse compiler. Se a gente entrar, vamos abrir aqui no lado para vocês enxergarem. Ó, aqui, basicamente, temos a arquitetura do nosso contrato. A gente pode ver que temos circuitos. Temos um deles que se chama increment. A gente vê aqui increment. Temos o circuito increment. E
e um circuito que não é pure. Depois a gente vai entender, temos dois tipos de circuitos, temos pure e unpure. Nesse caso, não é pure, porque a gente está lidando com valores na ledger, dentro do circuito. E nos argumentos, a gente define quais são os valores. Nesse caso, temos um tab. Mas aqui isso é como referencial para a gente entender como que foi estruturado nosso contrato. Vamos chamar como se fosse um blueprint do nosso contrato. Agora, dentro de contract, aqui que é nosso output em JavaScript. Aqui vocês veem, tem um index.cjs. Se a gente abrir ele, aqui que a gente vai visualizar o JavaScript do nosso contrato. Então, eu tinha comentado para vocês. Vocês escrevem o contrato em Compact e ele compila para JavaScript. Então, se vocês não querem usar Compact e querem usar os APIs em JavaScript, teriam que escrever todo esse código aqui. A gente não vai entrar em detalhe, sendo que a gente tem o DSL para fazer isso, mas só para vocês terem uma noção, aqui são 208 linhas de código, sendo que no DSL a gente tem 10 linhas de código. Em index DSTS, a gente tem os tipos para a gente poder usar esse contrato em código TypeScript. Então aqui estão todos os nossos tipos do contrato. A gente pode ver o tipo do nosso witness, dos nossos circuitos, nossos pure circuits, que a gente não tem nenhum, a gente só tinha em pure. Aqui estão todos os circuitos juntos, os variáveis definidos na ledger e o tipo do nosso contrato, que é uma classe. Né? Então, esses são os outputs do compiler. Tem outros dois arquivos bem interessantes, que são keys e CKIRs. Que coisa é cada um deles? Tá? Para isso, vamos a desenhar aqui, para que fique claro. No final, vamos supor que aqui temos nosso contrato e aqui dentro temos a ledger. E aqui temos nosso counter, certo? A gente de fora quer mandar um comando para aumentar em 1 o valor do counter. E para isso, a gente manda uma ação. Mas no caso de Midnight, como funciona aquela ação? O que a gente, na verdade, manda é um proof. Então, a Ledger, o smart contract na blockchain, vai validar essa proof que o usuário mandou. Se for validada, vai se executar o counter. Se não for validada, não se executa. Então, essas duas informações aqui, o principal motivo para fazer isso. Os keys, a gente vai ter um key para o prover e um key para o verifier. Esse user é o prover e o smart contract é o verifier. Então aqui vamos a ter uma key e aqui vamos a ter outra key. E tem outro arquivo, CKIR. Isso se chama Zero Knowledge Intermediate Representation. Basicamente, ¿qué coisa é esse arquivo? Se vocês veem, tem increment, que é relacionado ao nosso circuito, nossa intenção. Então, se a gente entrar, aqui tem um JSON, que basicamente é a representação intermediária dos circuitos. Então, circuitos é a base de como funciona o Zero Knowledge, como funciona Midnight. Então, aqui tem essa chave, foram criadas tomando em consideração CKIR, que é basicamente os circuitos. Então, aqui se diseñaron os circuitos y con eso se estructura
a chaves, se crian as chaves. E essas chaves servem para o user criar o proof e para o verificar se essa proof cumpre com as condições para após executar um comando na ledger. Então, desse jeito é que se compila um contrato, né? Temos esse input e temos esse output. Agora, como que a gente compila? Então, a gente já instalou o compilador e a gente já tem os comandos do workspace do compilador. Então, se a gente entrar no package.json, a gente tem um comando de compact, onde a gente vai executar o executável que tinha mostrado para vocês. E aí a gente vai tomar como input o file counter compact e vamos colocar os arquivos, os outputs, dentro de source manage counter. Aqui, ó, manage counter. Então vamos fazer o teste. Vamos apagar o manage. Então a gente já não tem mais o output do counter, mas vamos executar eles. Aí a gente entra aqui na pasta do contract, estamos dentro da pasta de contract. E se a gente for executar, vamos lembrar aqui o comando compact. Então a gente vai executar yarn compact. O contrato vai começar a compilar. E a gente vê que já se criou uma pasta managed. E aqui aparece os valores K e rows de cada circuito. Então, para cada circuito, a gente vai ter um conjunto desses valores. Então, no caso, a gente tem só um circuito, que é o increment. E se a gente for entrar aqui na pasta, a gente vai ver aquelas quatro pastas que representam o output após a compilação do contrato. Ok, então agora que a gente já compilou nosso contrato, vamos entender que coisas são oracles. Oracles é a parte privada do nosso contrato e vai ser o código responsável de interatuar com informação privada que vai estar na nossa máquina e ter como usar em circuitos. Então, a gente vai ver isso no código, mas só para deixar aqui no esquemático, o Oracle, primeira coisa, vamos ter que definir os tipos. Os tipos da nossa informação privada. E depois a gente vai definir o Oracle, que é basicamente uma classe, uma função que vai definir como que a gente vai modificar essa informação privada e quando a gente quiser visualizar essa informação. Então, como que vai funcionar isso aqui? A gente tinha comentado que quando a gente escreve smart contracts, a gente tem a informação privada, a gente tem a informação pública e a gente o jeito de ativar uma coisa na parte pública é por meio de um circuito. E aqui na parte privada mora nossa informação privada, né? Aqui está nossa informação privada. Então, o que acontece? Dentro desse circuito é onde a gente vai escrever código com a intenção que a gente quer fazer com a informação pública, mas agora a gente tem como incluir informação privada no nosso circuito sem expor essa informação. Então ela se mantém privada, mas a gente tem como fazer lógica. E no circuito a gente também tem como modificar essa informação privada. Tá, então agora que a gente entendeu a macro, vamos olhar no nosso código. No counter, a gente tinha comentado, se a gente for olhar aqui no smart contract, escrito em compact, a gente não tem informação privada. Porém, ainda temos que definir o modelo mais simples de um witness. Que se a gente for aqui aqui temos vários files, né? Então, no witness é onde a gente vai definir nosso Oracle. Então, se a gente entra no file
a gente pode ver que a gente vai definir o tipo da nossa informação privada e a gente vai definir o oracle, que a gente está chamando de witness. A implementação mais simples é, no caso da informação privada, vai ser um objeto vazio. Em TypeScript se define como um record, onde vamos ter uma string e um never. E no caso do Oracle, vai ser um objeto vazio. Então, nos próximos exemplos de Smart Contracts, a gente vai ver mais a detalhe como que se define o witness, mas esse é o jeito para escrever um witness que é vazio, que a gente não tem, que é o caso do counter. Perfeito. Então, desse jeito, a gente já aprendeu a como escrever um contrato com Compact, como definir o witness e como compilar. Porém, quando a gente compila, a única coisa que a gente tem certeza é que a sintaxe do nosso código está ok. Porém, a gente não tem como saber se a lógica do contrato está funcionando. Vamos botar um exemplo no TypeScript. A gente usa muito o console log. Então a gente faz funções, bota um console log para ter certeza que o output de uma função tem o valor que a gente quer, certo? Então, aqui, quando a gente compilou, só tem certeza que a sintaxe está ok. Porém, como que eu tenho certeza que quando inicializar o contrato, o valor de round vai ser 0? Como eu tenho certeza que cada vez que alguém executar um circuito com increment, o valor realmente vai ser incrementado em 1, e eu ter certeza que o valor de round é agora 1. Então, como que eu testo isso? Nos próximos episódios, a gente vai ver a implementação do API. Porém, a gente não precisa fazer toda uma implementação de APIs para a gente testar nosso contrato inteligente. Então, a biblioteca de Compact, usando Jest, e uma parte simples do API que a gente vai ver a continuação, a gente tem como testar essa lógica de um jeito muito simples, sem precisar inicializar todas as outras instâncias que a gente tinha comentado, como indexador, proof server e o node. Então, aqui nessa pasta, tem agora uma pasta test. Se a gente abrir esse test, a gente tem dois files. Um deles é onde a gente define a classe que a gente vai usar para poder testar o contrato. E no outro file, a gente tem o teste. A gente vai entrar bastante em detalhe da configuração, mas a gente vai dar aqui uma macro como o primeiro contato nesse modelo de teste. Mas nos futuros contratos a gente vai usar muito essa classe e este tipo de teste para ter certeza que nossos contratos estão funcionando. Então, vamos dar uma olhada. A gente vai definir uma classe que a gente vai chamar Counter Simulator. Aí a gente está usando, a gente vai definir uma variável contract e outra é um circuit context. Que coisa é o contract? A gente tinha visto, quando a gente definiu o contrato e a gente compilou, aqui no Managed, em Contract, em Index, esse aqui é o output do nosso contrato inteligente após a compilação. E aqui embaixo a gente vai ter uma classe que vai ser contract. Se a gente for dar uma olhada e a gente achar a classe, aqui ó, temos uma classe contract que foi criada. Então a gente vai usar essa classe para estruturar a classe para os testes dos contratos. Então, como a gente inicializa esse contract? A gente vai inicializar a instância contract, que a gente vai pegar do output do compiler. Aí a gente vai definir um tipo. A gente tem que passar esse tipo como counter private state. Novamente a gente está pegando esses tipos e essas classes do output do compiler mais o file witness que a gente definiu agora. E a gente vai definir uma variável circuit context, que a gente vai inicializar ela com algumas variáveis que a gente obtém após executar um dos métodos dessa instância contract com initial state. Isso aqui é bastante boilerplate, são os métodos que tem as classes,
vai ficar muito mais intuitivo, mas é só para dar uma macro para vocês. E de aí a gente define alguns métodos nessa classe. A gente tem getLedger para obter os valores do contrato na ledger. E onde que a gente vai obter ela? Em circuit context, a gente vai pegar o transaction context state. A gente outro método para obter a informação privada. Novamente, a gente vai obter ela do circuit context no current private state. E a gente vai ter outro método que vai ser increment. E a gente vai executar o circuito. Como que a gente executa o circuito? A gente pega nossa instância do contract, um método impure circuits, e aqui a gente tem acesso aos diferentes circuitos que foram definidos no nosso contrato. Nesse nosso contrato, a gente tem um único circuito increment, portanto, a gente tem acesso a esse método increment. E a gente passa nosso contexto. Então, com essa classe, o que a gente tem agora é acesso a 3 métodos para poder interatuar com o contrato. Então, agora, na definição do teste, a gente está usando Jest para fazer essa simulação e a gente vai definir 3 testes. Vamos ver cada um deles. O primeiro, vamos a inicializar nossa classe. Vamos a ter 2 simuladores, simulador 0, simulador 1, cada uma com uma inicialização diferente da classe. E o que vamos a fazer aqui é o seguinte: esse simulador 0, a gente vai usar o método getLedger, então vamos a pegar o state, e a gente vai conferir se for igual a os mesmos state do simulador 1. Os dois contratos têm que ter o state inicial igual. Então, se isso for, se essa condição se cumprir, esse teste vai passar. O segundo teste, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente inicializa a classe, temos o simulador, a gente vai pegar o state, simulator.getLedger, a gente vai guardar isso nessa variável, e o que a gente vai fazer? Do ledger state, se a gente for no contrato, a gente tem o round, a variável como state. Então a gente vai pegar essa variável e a gente vai conferir que o valor fora 0. Eu tinha comentado para vocês que todas as variáveis na ledger, se vocês não especificarem qual é o valor que vocês querem que se inicialize no tempo 0, quando se cria o contrato, elas têm um valor default. No caso do counter, o valor default é 0. Portanto, a gente vai conferir que quando vocês inicializam o contrato, o valor comece em 0. E depois a gente vai pegar o private state e a gente vai conferir que o valor seja vazio, um objeto vazio. Porque aqui, se a gente for no witness, a gente definiu que o witness vai ser vazio. E no terceiro teste, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente inicializa a classe, mas agora vamos a usar o método de incrementar. Então a gente vai simular que a gente está executando um circuito de increment, e após a execução, a gente vai conferir que no state round seja igual a 1. Então, realmente se incrementou o valor. E a gente vai pegar o private state e, no caso, no circuito, a gente não alterou a informação privada. Portanto, após qualquer execução do circuito, a informação privada deveria ser igual a 0. Então, pronto. A gente fez uma lógica para testar que o que a gente escreveu no contrato inteligente é o que a gente quer. E agora a gente pode testar. Como que a gente testa? Se a gente for aqui no package.json, a gente tem um comando test, né? Que a gente utiliza Jest, o framework Jest. Então vamos executar ele. A gente tem que estar dentro da pasta de contract, né? A gente está dentro da pasta de contract e a gente executa join test. Pronto, a gente correu aqueles 3 tests que a gente tinha comentado e os 3 passaram. Então, desse jeito,
a gente confirmou que nosso contrato foi escrito e a lógica que a gente quer tá se cumprindo. Uma vez que a gente já tem certeza que nosso contrato está funcionando, o último passo é buildear nosso contrato. Para isso, a gente simplesmente executa o comando yarn build e aqui no workspace do contract se vai criar essa pasta dist, onde vai estar todo o output de nosso contrato com o Wix. Ótimo, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza a primeira parte do episódio 2. A gente tinha definido, todos estes vão ser os pontos que a gente vai ver nesse episódio número 2. A gente já falou em relação à arquitetura do repositório, a gente falou em relação do wrapper, do compiler, e a gente começou, este está em andamento, a entender o counterexample. Se a gente analisa todos os pontos que a gente vai ver no counterexample, podemos ver que a gente já falou tudo relacionado com o compact contract, a gente falou tudo relacionado com o contract e como fazer os testes. Né? Como fazer os testes e como buildear. Na parte 2 desse episódio, a gente vai dar continuidade aos pontos que ficaram pendentes. Então a gente vai começar a entender como usar os APIs de Midnight, como testar essas APIs por meio de uma TUI, e também tem um teste que a gente tem como fazer com os APIs. E com esse conhecimento que a gente tem no counter, a gente vai entrar de cheio no outro contrato, que é o Bulletin Board, e a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai estudar o contrato, o Oracle, a gente vai testar e a gente vai buildear. A gente vai estruturar nossos APIs para definir uma classe. Depois a gente vai testar por meio de uma TUI e temos test. E nesse caso específico a gente vai construir nossa aplicação por meio de uma interface gráfica, uma UI. Então, espero que tenham gostado dessa primeira parte e em breve vamos disponibilizar a parte 2 desse episódio. Tchau, tchau.